partir de agora, na Converte Rádio Web, programa Crer é Também Pensar, com o reverendo e professor Josadaque Santos e a professora Luceni Santos. Bom dia a todos e todas. Hoje, 16/5, estamos aqui para mais um programa da série Crer é Também Pensar. Nosso programa é interativo, portanto, você pode participar através do telefone. DDD é 79998706750. Repetindo para vocês anotarem e participarem. 79 é o DDD. 998706750. Ou então através do Facebook de Josadaque Santos. Por favor, liguem e participem. Então, hoje nosso programa está bastante animado, né? Nós vamos falar sobre, nosso tema é a relevância da música na igreja, né? Que não deixa também de ser um tema polêmico, não é verdade? Então, no programa passado nós discutimos aqui sobre a relevância da igreja e tivemos uma excelente participação do pastor Rodrigo, da IPI, da Igreja Presbiteriana Independente. E se o senhor estiver ouvindo, pastor Rodrigo, a repercussão foi muito boa, todos só falavam das suas palavras. Então, hoje nós temos o privilégio de termos aqui músicos renomados, né, no programa, e nós vamos conversar sobre a música na igreja, com o maestro Moisés, o maestro Jodoval e o maestro Everton. Todos são professores de música, são compositores, né? O Moisés também tem um livro que fala sobre a música na igreja. Depois, Moisés, você venda seu peixe aí, né? Faça propaganda do seu livro, que inclusive eu também quero conhecer, né? E para abrir o programa de hoje, nós vamos ouvir uma música que fala Muitos Virão Te Louvar, de Guilherme Quer, na interpretação de Jorge Camargo. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente
Louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem com instrumentos de corda, com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Todo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por esse programa, pedimos a tua bênção sobre ele, pedimos a tua bênção sobre a exposição da mesma, pedimos a tua bênção sobre tudo que vai ocorrer aqui e que nós tenhamos sempre em mente a glorificação do teu nome, no nome de Jesus. Amém. O livro de Salmos é um livro muito interessante em muitos aspectos. É um livro que traz conforto à alma quando a gente está com o coração pesaroso, mas é também um livro que nos reporta constantemente a ideia de que nós devemos louvar a Deus. A confissão de fé, as confissões de fé, de um modo geral, os catecismos, os credos, né, das igrejas, principalmente das igrejas evangélicas, de um modo geral, sempre chamam a atenção para o fato de que o fim principal do homem é glorificar a Deus, é louvar a Deus. Essa é a razão precípua da nossa existência. O Salmo 150 é um salmo conclusivo do livro de Salmos. E é interessante que ele é conclusivo, não só do ponto de vista, pelo fato de ser o Salmo 150, o último salmo, o último capítulo do livro, mas também ele é conclusivo no que diz respeito àquilo que está escrito, aquilo que o salmista refletiu a respeito do louvor e da glorificação ao nome de Deus. Nós vamos encontrar nesse salmo 4 questões principais sobre o louvor. Onde louvar? Por que Deus deve ser louvado? Como ele deve ser louvado? E quem deve louvá-lo? São essas 4 teses, digamos assim, os 4 princípios que o Salmo 150 nos apresenta. Primeira coisa é onde devemos louvá-lo. O Salmo diz: louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no seu santuário. O salmista era um judeu. E o povo judeu era o povo escolhido por Deus. E o povo tinha o seu santuário. O templo de Jerusalém, o local de adoração ao nome de Deus. Então, como uma primeira referência, o lugar de louvar a Deus é o santuário. Assim como acontece com as nossas igrejas, né? As nossas igrejas são o local de louvar ao Senhor. Não o único local, não de forma exclusiva, mas é um dos locais de adoração onde nós nos reunimos para esse fim. Mas o salmista continua dizendo: louvem a Deus no seu santuário, e diz também: louvem-no em seu magnífico firmamento. A palavra firmamento aqui no hebraico tem um sentido que pode ser também a inclusão de toda a criação, de tudo que existe, né, de toda a criação, todo o universo. Também pode significar uma referência direta aos céus, ao cosmos, né, tal como nós o conhecemos na medida do possível, com o desenvolvimento das modernas tecnologias, a expansão do universo, tudo que diz respeito ao universo, mas também pode, e sobretudo, significar aquele lugar onde se expressa o poder de Deus. A ideia é que Deus, enquanto ser sumamente poderoso, todo-poderoso, onipotente,
é aquele que recebe louvor e adoração de todos os que têm fôlego de vida, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Deus. E por isso Ele recebe todo o louvor de todo aquele que tem vida, ou percebe vida, como a gente vai, expressa a vida, como a gente vai perceber mais claramente no decorrer dos Salmos. Depois ele procura responder à pergunta: por que louvar a Deus? Quais seriam as razões pelas quais devemos louvar a Deus? Pelos seus feitos, responde o salmista. E esses seus feitos podem apontar para duas coisas principais: a própria criação, né? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que Deus revela-se na criação e tem a expectativa de que o homem, vendo a criação, glorifique a Deus como tal, como Deus que é. E quando isso não ocorre, o homem está pecando, deixando de reconhecer, através da natureza, a própria existência de Deus e a glória de Deus. Mas também pela sua obra redentora, pelo fato de Jesus ter vindo a esse mundo, de ter se humilhado, de ter se tornado, diante de Deus, pecador, assumindo toda a nossa culpa, se tornando pecado por nós. Isso é um grande feito do Senhor, não é? E só Ele, só Deus, só Cristo, que é a expressão, uma das três pessoas da Trindade, poderia realizar tão importante obra para a nossa salvação e para a nossa redenção e glorificação no fim de todas as coisas. Por isso Deus deve ser louvado. É por isso que nós devemos louvá-lo. Pelo menos por essas duas coisas, talvez pudéssemos enumerar outras, mas essas são essenciais, são fundamentais. Terceira pergunta a que o salmista responde é: como louvar a Deus? E aqui nós temos a descrição de uma orquestra completa, né? São instrumentos de corda, são instrumentos de sopro, são instrumentos de percussão, que, de um modo geral, abarca toda forma de expressão instrumental que nós temos como parte concreta da expressão de louvor a Deus através da música, né? Então, hoje nós temos os nossos instrumentos modernos. Nós vamos ouvir daqui a pouco a execução de músicas a partir de um instrumento de corda, que é o violão. São 3 violões, né? Mas poderíamos aqui ter bandolim, ter cavaquinho, ter piano, que também é um instrumento de corda, por aí vai, né? E outros instrumentos de corda. Instrumentos de percussão, instrumentos de sopro e instrumentos de percussão. Mas instrumentos de sopro, né, que também são instrumentos dos quais o maestro Moisés está diretamente envolvido, e acho que eles também, né? Sim. E outros músicos que, aliás, nós vamos ter no futuro uma apresentação mais completa dos Irmãos do Sopro nessa trajetória, né? E a questão da percussão, né? A percussão, muitas vezes a gente vai encontrar pessoas que não acham que determinados instrumentos de percussão não podem ser usados na igreja ou em certos dias na igreja, etc. Mas a Bíblia não tem preconceitos quanto a isso. A Bíblia nos mostra que Deus deve ser louvado com toda forma de expressão musical e instrumental, porque isso é um exercício da nossa cultura, da nossa forma de expressão, como poderia ser também a expressão através do canto, né? Através da oração, enfim, através dos mais diversos meios pelos quais nós possamos glorificar a Deus. Quarta questão: quem deve louvar a Deus? E aí a conclusão é genérica e profunda ao mesmo tempo, né? Porque o salmista diz: todo ser que respira, todo ser vivo, louve ao Senhor. Então, a gente fica às vezes pensando, é verdade que o louvor a Deus é mediado pelo sacrifício de Cristo. Quando a gente estuda o livro de Levítico, por exemplo, a gente vai perceber
que existiam sacrifícios de louvor, sacrifícios que eram para mediar a possibilidade de Deus poder receber o louvor pelo derramamento do sangue, né? Mas, na graça, no Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, todas as pessoas são chamadas a louvar a Deus, mesmo aqueles que não o têm como Senhor de sua vida, como aqueles que não o têm por alguma razão, enfim, não têm intimidade com Deus, não têm a experiência da alegria de glorificá-lo, mas é dever do homem, de todo ser vivo, louvar ao Senhor. Às vezes a gente ouve aquelas questões dizendo, mas não pode existir vida inteligente em outros planetas, porque como é que isso ficaria a relação desses seres com Deus, né? Está aqui a Bíblia, de alguma forma, dando uma pista pequena e bem sutil e bem eficiente, né? Todo ser vivo, onde há vida, no cosmos, aí há a possibilidade de louvar ao Senhor, já que o cosmos é o ambiente, é o local, o lugar onde se louva ao Senhor. Então, a gente deve ter sempre consciência desse fato, do fato de que nós somos criados para louvar a Deus e de exercer o máximo de alegria na execução da música para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. E é esse a nossa finalidade principal como servos seus, como cristãos. Só mais uma palavrinha teológica a respeito dessa questão, né? Nós somos participantes daquela teologia que percebe e que reconhece a graça especial e a graça comum. A graça especial é a graça de Deus que se revela na pessoa de Cristo. E a graça comum é aquela graça de Deus que se revela sobre todos os homens, independentemente da sua condição. A Bíblia diz que Deus derrama sua chuva sobre justos e injustos, sobre bons e maus, né? Então, a graça de Deus, a graça comum de Deus, se estende ao mais terrível criminoso, bandido, cafajeste, ladrão de qualquer natureza, né? A graça comum ainda pode alcançá-lo, assim como a graça especial, desde que essa pessoa se volte para Deus através de Cristo, para que o seu louvor a Deus seja cada vez mais completo e mais perfeito. Amém? Então, nós vamos, nesse momento, sim. Então, que bom, né? Deixa eu jogar. Que bom, né? Que privilégio nosso, né? A gente sabe onde louvar, por que louvar, né? E o motivo desse louvor. Então, como hoje nós temos música no programa, né? A música vai ser ao vivo. Que privilégio nosso, né? Poder ouvi-los ao vivo. Então, nós vamos deixá-lo, viu, Moisés, à vontade, para que vocês se apresentem, fale do trabalho de vocês, o que vocês fazem, onde dão aulas, né, o que pode fazer por aí, e falar também para continuarmos a crer e também pensar através da música. Fique à vontade. Que bom, meus irmãos, estarmos aqui. Faz parte. E dentro desse estarmos aqui, hoje é um dia que podemos dizer em nossas vidas, um dia único, que Deus escreve nossas histórias a cada dia, né? Que bom, que Ele não é repetitivo, e cada dia é um único dia. Hoje aprove a Deus nos encontrarmos. A gente se conheceu numa viagem a Salvador e foi amor à primeira vista, né, pastor? É isso aí. E as nossas ideias, nossos pensamentos se coincidem. E acredito que tenha acontecido algo no céu em relação àquele nosso encontro. Porque Tiago 1,17 afirma que toda boa dádiva, todo bem procede de Deus, para a sua glória. Então, nosso encontro foi um bem, foi uma boa dádiva. Eu, com a minha história, com o trabalho que o Papai do Céu nos concedeu, segundo sua graça, né, com esse dom da música lindo, eu costumo dizer que Deus foi muito mais maravilhoso
do que ele é maravilhoso para mim, porque além de me deixar viver, acredito que os nossos amigos aqui também, naquela época a gente escapou da mortalidade infantil, as condições de vida precária. Deus permitiu que a gente escapasse daquela primeira fase, primeiro desafio, e vindo a ser adolescente, e criado num lar cristão, numa igreja, um ambiente musical, e nos tornarmos músicos. Foi a segunda graça, essa, além de viver, de ser músico, que, a meu ver, não existe algo mais sublime, né? E aí a gente juntou os talentos, eu com o nosso querido irmão maestro Jodoval, que é um amigo de infância, vai se apresentar daqui a pouco, nosso amigo Everton, carinhosamente chamado o Gordo, porque ele é assim fofinho, e de uma forma assim, de um coração, uma pessoa extremamente humana, né, de um talento também exemplar, salutar e um talento único. Então nós juntamos as ideias e hoje, como já dito, aprove a Deus, a gente está aqui somando as forças, né, os conhecimentos, passando, aprendendo e, o melhor de tudo, o nome do Senhor sendo glorificado, né? O tema é extremamente maravilhoso. Quando o pastor estava pregando, estava aqui me alimentando e lembrando, corroborando com isso, tudo que foi ensinado aqui até então, lembrando do menor salmo da Bíblia, meus amores, porque eu gosto muito desse salmo, que é o único versículo, é o Salmo 117, e eu costumo passar para os meus alunos, ou aqueles que dividem conhecimento comigo, como Deus é perfeito. O único idioma que ele não permitiu confundir no planeta foi o idioma da música. Senão ele se contradiria. O Salmo 117 diz: louvai ao Senhor todos os povos, independente de cor, de raça, de condições financeiras. A ordem é essa: louvai ao Senhor. E se Deus permitisse a confusão da música, isso não seria tão fácil, não seria possível. Essa colocação eu sempre falo para meus alunos. E eles perguntam para mim: professor, mas quer dizer que se eu chegar com uma partitura, seja lá de que música for, sem título, com título, se eu chegar em qualquer parte do planeta, será tocada uma mesma melodia? Eu disse, sim. Inclusive na Torre de Babel, na confusão das línguas ali, que o homem queria ser igual a Deus, ele confundiu todo mundo, mas a música não. Ele permitiu que uma única linguagem, um único idioma, uma única escrita, sofrendo mudanças, mas a essência da música nunca se perdeu. Para hoje a gente está aqui, se chegasse um japonês aqui, se chegasse um chinês, um oriental, seja lá de que canto fosse da terra, ele iria tocar essas músicas que nós ensaiamos, sem muito menos saber quais músicas são essas. Então isso aí eu vejo Deus, meus amores, pastores, ouvintes, e como parte dessa pequena célula humana, que, né, dessa criação, nós homens, a gente está aqui, usando esse talento e só agradecendo ao Senhor pela oportunidade. Parece que quer bratar alguma... mas eu gostaria, se possível, que os nossos companheiros aqui que estão... Mas só para orientar, nós vamos fazer o seguinte: como a música é ao vivo, certo. Nós vamos... vocês vão tocar agora ou cantar, okay, vamos fazer... Okay. Aí, certo. Depois dessa primeira música, a gente entra no debate. Pois não. E aí a gente faz um intervalozinho do debate com mais música, depois Pronto. Mais outro intervalo com mais música. Tá certo? Ótimo. Claro. Bom, então eu vou passar aqui para meu amigo e irmão, Jodoval. Acredito que todos estejam querendo música, e nós estamos aqui com os dedos fumegando, né? Inclusive preocupado um pouquinho, porque houve o tempo e também a temperatura pode coincidir na afinação do instrumento, né? E nas nossas mãos entravam um pouquinho, né? Mas, me perdoe se eu me alonguei, o Jodoval, se anuncie. Bem, bom dia a todos, a paz do Senhor para todos também. É um prazer estar aqui neste momento, como já foi bem dito aqui, falado por Moisés, a explanação da palavra também sobre a música, sobre o louvor, né? Que o irmão citou bem, que todos os seres vivos louvem ao Senhor. Isso é importante, mas eu fico assim,
todos têm que louvar o Senhor, né? Devem louvar o Senhor. Agora, eu fico um pouco em dúvida se o Senhor recebe todos os louvores. Entendeu? Mas essa dúvida aí a gente vai tirar daqui a pouco, né, pastor? No debate. Então, mais importante agora, vamos tocar. Eu, como músico aqui, só questão de me apresentar também, né? Sou músico desde criança também, sempre tocando na igreja. E atualmente eu exerço uma função de maestro do coral Vozes de Júbilo da Igreja Assembleia de Deus. Ok? Mas vamos tocar então. Bom, e nosso amigo Everton, né? Nosso amigo de infância, de escola, de tudo. Fale aí sobre você, querido. Eu quero desejar a todos um bom dia e a paz para todos. Que Deus esteja convosco. E meu nome é Everton, sou professor de música e participo do grupo de louvor da Assembleia de Deus na Rua Bahia. Acho que foi bastante. Bom, então é para a gente tocar? Nós preparamos com muito carinho alguns números que, dentro do tempo, né? Começaríamos pela música Nada é Impossível. Se você está passando um problema, quem não tem problema hoje? Mas é interessante a gente não colocar o problema na frente de Deus e olhar para o problema e lembrar do poder de Deus em relação ao problema. Então, Nada é Impossível consta do inário Jubilai, que é um inário tradicionalíssimo. Você que é regente de coral, quem não conhece esse inário Jubilai, da antiga Associação Fluminense, próprio coral. Então saiu uma coletânea muito linda e fizemos uma roupagem para violão dessa música conhecida por muitos. Vamos lá, então. Amém. Quem sabe faz ao vivo, né? Oh, que bênção, né? Maravilha, né? Maravilha, maravilha. Faz ao vivo. Então, a ideia... Me permitam, a ideia é trazer ao nosso jovens, principalmente aqueles que estão iniciando na música, uma maior empolgação, o nosso exemplo da nossa história. Temos muito que contar e mostrar uma cara, digamos assim, entre aspas, do violão que muitos não sabem que existem. E, infelizmente, muitos acham que violão é apenas
se subsume ou se resume em apenas tocar os louvores na igreja, acompanhar músicas fáceis com 2, 3 acordes. E violão tem um universo muito grande, muito amplo. É esse violão que nós estamos pregando para essas gerações, para que mantemos aí uma geração de músicos violonistas de verdade. Depois explicarei por que esse de verdade. Ok. Eu vou pedir a Laceni que fique atenta aí à página do Facebook, lembrando o nosso número de telefone, né, se alguém quiser participar, 99870 6750. A minha esposa está aqui angustiada, querendo que eles... 79. Querendo que eles toquem mais uma música, mas eu queria que nós pudéssemos iniciar o debate com uma questão e depois eles voltam a tocar, tá certo? É o seguinte, nós resolvemos dar preferência inicialmente às colocações que nos fizeram pelo Facebook. Algumas pessoas participaram, contribuindo no sentido de trazerem questões para o debate. Então, eu queria pedir a atenção de vocês para o debate e para que a gente discuta algumas dessas questões levantadas. A Sango e a Uine expressaram repulsa diante do que elas ouvem, se referindo à música evangélica de um modo geral. Fala-se muito sobre o sofrimento, sobre o inimigo, e também faz-se letras indireta, entre aspas, né, sobre situações em que a pessoa se encontra diante dos outros, ou diante de Deus, até diante de Deus, né? E ela cita uma música conhecida, que é uma música muito famosa, assim, no sentido Sabor de Mel, porque foi uma música que causou um impacto muito sério, porque ela demonstra uma atitude agressiva com relação à pessoa do diabo. O diabo, não é questão de respeitar o diabo no sentido, mas nós não encontramos nas Escrituras, nem na parte de Jesus Cristo, nem na parte dos apóstolos, nenhuma atitude com relação a ficar fazendo esse tipo de coisa, né? Assim, então, é preciso ter maturidade com relação a isso. Então, mas o que eu queria colocar para vocês é essa questão do sentimento, do que a pessoa sente, né, quando ouve músicas ou quando ouve determinadas letras. Como é que a gente pode lidar com essa questão? Tem um microfone aí, tá? Ok, pode ser o outro microfone. Nós costumamos lembrar de uma coisa quando se trata de música, que ela promove no ser humano algo que remédio algum, terapia alguma promove. A música, quando entra através dos nossos ouvidos, né, ela é captada, entendida no cérebro, de acordo com o poder de conhecimento de cada pessoa, de percepção, e ela pode se tornar, infelizmente, a música ela é divina para o bem, mas pode se tornar um caminho também para a maldição. Isso já foi comprovado, porque o inimigo, como falou o nosso reverendo, o inimigo ele não cria nada, ele só copia as obras do Criador e deturpa, até o dia que Deus permitir e trazer o seu final. E a música, infelizmente, se torna um caminho para a perdição, porque o homem, por falta de conhecimento, o homem caído, não conhece a Deus, consequentemente, recebe dele um talento e não sabe para onde direciona esse talento. Aí ele começa a cantar para si mesmo, para o seu ego, para outros fins, inclusive maléficos, né? A música se torna maligna, não por ser maligna, mas pelo homem se tornar um canal que vem a malignizar a música. Então, a princípio, toda a música seria para a glória de Deus, para exaltar Deus. Infelizmente, o homem caído deturpou. Então, nós temos aqui a responsabilidade de manter esse, abre aspas, ouro de Ofir, essa música genuinamente cristã,
uma música que eleva a Deus. Infelizmente, uma infiltração de uma nova, de uma inovação, que eu não vou me alongar muito, porque o tempo não é permitido, mas que chamamos de, como disse o grande comentarista desse cenário, Jubilai, que ele fala que nós temos que ter o devido cuidado para não cairmos no chamado modernismo imaturo. Concordo. Né? Que é modernizar sempre. Eu sou um militar da reserva, como o Jodoval também, a gente não está aqui querendo combater com os canhões da Primeira Guerra. A gente evolui, temos que acompanhar a evolução. Mas essa evolução é onde está o perigo. Né? Por exemplo, santidade é uma coisa que nunca deixou de ser santidade. E ela não sofre mutações. E a música não deveria sofrer essas mutações. Ela deveria ser sempre música. E quando se fala em música, se fala em mensagem, se fala em unção. Teve um livro que eu lancei, que está até aqui, um exemplar sobre instrumentação, harmonização, improvisação. O primeiro livro que eu consegui lançar, muito a melhorar, mas eu me lembrei aqui de um capítulo, que o louvor a Deus, que eu enumerei 5 itens, rapidamente, que me preocupam na hora do louvor. Por isso que na minha casa, na minha discoteca, me permitam, todo CD, todo áudio é filtrado. Não entra, desculpa a expressão, qualquer coisa na minha discoteca, porque os meus ouvidos foram apurados e filtrados por Deus e não me permitem ouvir qualquer coisa, né? Inclusive na igreja, com todo respeito. A intenção, se realmente eu estou querendo louvar a Deus, meu coração, não adianta eu ser o maior músico, o melhor músico, fazer o maior dos solos, se não houver intenção realmente voltada para Ele. A unção, porque isso aí é sine qua non, ou tem unção ou não chega lá no céu. A mensagem, porque a música tem que passar algo, inclusive a música tocada, sem letra, ela tem que passar algo, precisa passar algo. A qualidade do que eu estou oferecendo, porque o Salmo 33 diz que nós devemos louvar ao Senhor com o melhor, a qualidade. E, finalmente, como disse nosso querido Jodoval, a aceitação. Não adianta a gente estar rolando, me permita dessa expressão, rolando o maior som, como a gente fala popularmente no meio dos músicos, rolando aquele maior som na igreja, nas igrejas, e lá em cima não está sendo recebido. Então nós estamos perdendo nosso tempo. A tocar bem, não nos falta oportunidade nos teatros, nas salas exigentes. Agora, quando se trata de tocar bem e para Deus, a responsabilidade dobra, né? Então é mais ou menos essa aí a minha colocação. Essas inovações, eu respeito os cantores que têm dado o seu trabalho, alguns se empolgam, têm feito disso um mercado, têm até deixado subir para a cabeça, né? Porque eu aprendi muito isso, meus amores que estão aqui, ouvintes, nossos ouvintes. Quando eu recebi elogios de alguns líderes espirituais meus, eu posso aqui, não vou citar nomes, mas eu aprendi muito com um líder espiritual que me elogiou na frente da igreja. Ele disse: cuidado com o ego. Maestro Moisés, você para mim uma dádiva especial. Você para mim é um músico diferenciado. Deus deu para você o que não deu que deu para poucos. Agora é com você. Se você deixar subir para a cabeça, ou você saber usar para a glória do Pai. A gente vê, Moisés, que se criou uma indústria, né, em torno da música. Aí as pessoas começam a confundir as coisas, né? Exatamente por isso, porque não tiveram essa sabedoria e essa sensatez de não deixar subir para a cabeça, né? E é natural, o homem natural, nós somos vaidosos. A tendência nossa, os ouvintes vão de convir comigo, que não sou eu quem diz. Nós temos tendência realmente para isso. Nós temos que trabalhar, viver na contramão, em todas as áreas. Um grande pregador, se não tiver cuidado, ele se estriba nos seus conhecimentos e daqui a pouco ele se acha o cara. Então, quando eu me lembro de um homem chamado Emã, né, na época de Esther, quem não leu a história da rainha, e ele tinha tudo na terra, mas ele dizia: tudo que eu tenho não me vale nada, porque eu ainda estou insatisfeito. E o final dele, vocês viram. E parece que Deus tem uma raiva, digamos assim, irmãos. Uma classe que Deus abomina, que parece que ele persegue, é os arrogantes, os valentões, os metidos a... Sim. A vaidade. A vaidade. Os vaidosos a gente vê na Bíblia do início ao fim, o final não foi dos melhores. Então, é isso que eu prego. Quando eu prego para mim. Não gosto muito de dizer, pastor, eu sou humilde.
porque só eu falar que sou humilde, acho que já me comprometo. Eu tento sempre lembrar das minhas limitações e estar estudando sempre, né? Nós não temos tanto tempo como tínhamos antes, né, E Jó? aí a gente quer se deliciar, né, com a música. Então, porque depois do que ouvimos aqui, a gente quer continuar ouvindo, né, então, pastor? assim sendo, quem não lembra de Nas Estrelas Vejo Sua Voz, dos Vencedores por Cristo? Sua mão. Nas Estrelas Vejo Sua Mão, desculpem. E está ao lado de quem sabe é outra história. E a gente colocou aqui, na verdade o título dessa música é a versão brasileira, Tudo Ele É Pra Mim. Sim. E a gente fez um arranjo para violão, fresquinho, esperamos que todos gostem. Vamos lá então. Maravilha, maravilha. Bom, a gente já está com o tempo... ainda temos 10 minutos, ainda dá tempo, né, bastante, mais coisas. É o seguinte, uma preocupação que as pessoas têm demonstrado em relação à música é a questão, o Moisés já tocou um pouco nessa questão, mas é a questão da poesia, né, da teologia e da qualidade musical em si. Veja bem, eu compreendo que não é uma questão de estilo ou de ritmo ou de... Por exemplo, você pode ter um pagode muito bom, né? Desde que esse pagode tenha letra, tenha poesia, que a teologia seja correta, etc. Você pode... tanto faz uma música de qualidade erudita, dita erudita, um clássico de um grande compositor, etc., como também uma música composta de forma mais simples ou mais livre nesse sentido. Então, como é que a gente está lidando com essa questão nas igrejas? As igrejas estão piorando ou melhorando nessa dimensão? Vocês acham que a teologia que anda circulando é de boa qualidade ou de má qualidade? A poesia existe ou não existe? Como é que está essa questão da música na igreja nesses termos? Meus queridos, acredito que nossos companheiros aqui tenham pensamentos
paralelos, nós viemos de uma formação. Nós, assembleanos, digamos assim, nós tivemos a nossa educação musical foi através dos cânticos na igreja, a começar da música congregacional. Inclusive a Assembleia de Deus não é defendendo bandeiras, mas tem uma coisa interessante que foi estabelecido um padrão, um inário, um manual, por exemplo, chamado Harpa Cristã. Como os batistas e os mais tradicionais, né, calvinistas e luteranos, né, Jó, que adotaram o cantor cristão, tem o inário luterano em algumas denominações, a Congregação Cristã do Brasil tem o seu padrão, isso é muito importante. Pelo menos se segue um padrão, músicas que foram compostas por pessoas que pensaram no que estavam escrevendo, né? Tem um acervo grande, como o Paulo Leivas Macalão, que fez a harpa cristã quase em sua metade ou mais. Então se preocupava muito com a letra. Isso tem caído mais, voltado para o que alguns chamam de oba-oba. Por quê? Porque o pessoal é muito voltado para o ritmo, que o ritmo é o principal ativador do ser, é o ritmo que é o segredo da coisa, como o senhor colocou, um pagode bem feito. Antigamente se chamava sambão. Nós vamos num sambão, nós vamos ouvir um samba, porque o samba é nossa genuína música brasileira, realmente é admirada na França, no Japão. México, né? O samba, né? Os requebros lá vindo do Congo, as tendências africanas. Isso foi bloqueado por um bom tempo nas igrejas tradicionais. Não se podia falar em samba, em ritmos, né? Tocar um chorinho. A bateria era um instrumento pejorado nas igrejas, não podia, que era instrumento de trio elétrico, de boate, segundo alguns. Então hoje essas barreiras caíram, foi uma coisa muito boa. Mas por outro lado, como falado antes, foi aberto as comportas de forma exagerada. E começou a entrar tudo quanto é tipo de peixe. No meio dos peixes vieram também bichos estranhos. Eu chamo de lixo, pastor. E esses lixos, entre aspas, estou correndo aqui, infelizmente trouxe essa cara que eu chamo de prejuízo na música evangélica brasileira atual, né? Tem muita cantoria e pouca adoração. Está julgando? Não, nós estamos falando daquilo que nós vemos e ouvimos, além na luz do conhecimento que Deus nos deu. Então, quando a gente fala dentro de uma realidade. Então, eu fico, às vezes, passo na frente de uma congregação, está rolando, me permita mais uma vez essa expressão, aquele maior som. Já começa com a educação do som, né? E o sonoplasta não é tido como levita, ele é o cara, é o irmão do som, é o jovem lá que mexe no som, às vezes não tem preparo nenhum. Então, já começa o incômodo dos vizinhos. E que o pessoal entende que som é volume, massa. Se não tiver aquilo, não tem graça. Então, essas coisas que trazem esses prejuízos, além de uma infinidade que nós fôssemos aqui enumerar. Mas, fechando, meu querido reverendo Josadak, essa queda, infelizmente, a meu ver, parte da falta de investimento nas igrejas de educação musical. Se passa anos e anos sem se falar em um seminário de música, é um encontro com músico, trazer pessoas com experiência, até pessoas locais que têm experiência, para trazer informação. É isso que está faltando mais nas igrejas, a meu ver. Mais investimento, mais... inclusive, eu defendo a bandeira no meu livro de a criação de um ministério de música, que não é visto em muitas igrejas como um ministério, é visto como ocupação, como cargo. E música é um ministério, inclusive, que vai se perpetuar na eternidade. Então, há muito tempo que eu sonho com a carreira músico-ministerial, ainda que eu não usufrua, né? Para que nós venhamos ter um ambiente musical mais informado, mais direcionado, e, consequentemente, a música vai melhorar em tudo. Em instrumental, em criação de grupos, quartetos, duos, trios, bons corais, boas orquestras e, finalmente, o nome do Senhor ser glorificado à luz do Salmo 33. Se não houver esse investimento, dificilmente nós chegaremos a bons resultados. Inclusive, nas escolas teológicas, deveria um período, independente se o pastor, se o futuro dirigente de congregação vai ser músico ou não, mas ele deveria passar um período estudando música, assim penso, para quando ele chegar na frente da congregação, com todos os respeitos, sem querer atingir a ninguém, ele ser uma pessoa mais informada, consequentemente, e voltar os seus olhos para a música de uma forma diferente. Verdade, verdade. Jodoval, bom, não sei se teve vamos para... Tem tempo para isso? O tempo
Eu concordo com a colocação, se bem que a música sempre está em evolução, né? Às vezes nós não queremos também aceitar a evolução, né, da música, né? A música, no início, era o canto gregoriano. Quem ia suportar o canto gregoriano hoje na igreja, né? Exatamente. Não tem como, né? A juventude, os jovens, eles são muito... ele tem influência da música que é tocada no rádio, na televisão, de cantores mundâneos, né? Como nós chamamos, que não são evangélicos. Isso vai tendo influência também na igreja, né? Os compositores, eles vão pegando os ritmos e vão levando para dentro da igreja. E infelizmente ou felizmente, a minha idade não é igual a da minha filha, né? Aí ela, pai, o seu ritmo já foi. O que é que eu vou fazer? Paciência, né? Eu tenho que aceitar o ritmo. Talvez eu não aceite assim, mas eu chego à igreja, como Moisés falou aqui, aquele som alto, né? E a mocidade lá A pulando, gente ouve dançando. isso também, viu, Rodovaldo? Pois é, então. Aí nós temos que... Hoje a mais nova música é eletrônica, que é toco, 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 toco. Aí eu chego para minha filha, que letra linda. Não estou entendendo nada. Pai, tá bonito, tá, minha filha? Que coisa linda. Aí ela fala, vou repetir, pai, pro senhor. Não faça não, faça isso não. Aí eu até brinco com ela, falo, eu vou mandar você repetir a louça, que sua louça está muito limpa. Entendeu? Mas é isso. Infelizmente, como eu já disse, ou felizmente é uma evolução. Aí nós temos que entender, né? Gente, infelizmente o tempo está passando. Nós temos tempo para mais uma música, né, e depois a gente vai partir para o encerramento. Bom, então o nosso querido Everton ficou ali caladinho, se alimentando. Ele tem muito a falar. Então, nossos mestres, rápido, nós estamos aqui representando nosso mestre Zezé, homem de Deus já de saudosa memória, nosso mestre Oliveira, que é responsável por uma grande parte da nossa música, devemos ao mestre Oliveira, um formador que hoje está em situação não tão das melhores de saúde, mas está vivo, graças a Deus. Então nós estamos aqui representando os nossos mestres, mestre Pedro Bonfim, de saudosa memória também, que foi um formador de músicos na Assembleia de Deus. E nós estamos tentando manter viva a chama, a memória viva desses homens que foram formadores, né? E nós somos continuação disso, da sua história, e pretendemos que influenciar as gerações que vêm com a nossa música. Vocês gostariam de ouvir entre Romance de Amor, que é uma sonata que todo violonista clássico tem por obrigação de tocar, ou então a música Ao Orarmos Senhor, uma parte instrumental e outra parte cantada. Aí o público, o dirigente aqui escolhe, já que nós não temos tempo para mais de uma música, né? Bem, eu estou pensando aqui, assim, que esse tema não se esgota aqui hoje, né? Pelo visto, a gente vai dar continuidade. Voltaremos então. Porque tá aí, nós temos aí as questões, né, dos ouvintes que nos mandaram e a gente tem que responder, claro. E vocês vão voltar aqui. E depois do que nós ouvimos aqui hoje, a gente queria continuar assim o resto da manhã ouvindo vocês. Então, acho que a gente poderia concluir com a orarmos Senhor, então. Vamos ver aqui, a garganta geralmente de manhã não está das melhores e o ar-condicionado pode não ser dos melhores, mas a gente vai fazer o melhor aqui, começando com a parte instrumental, né? Nosso querido Jodoval. E tem uma surpresa nessa música, que é o uso, eu vou usar um instrumento que muitos pensam que é um instrumento de brinquedo, chamado flauta doce. Quer saber se ela é doce? Também estude e verás que de doce ela só tem o som e o nome. É um desafio.
Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Bravo, lindo! Que bom, né, gente? Assim, que bom e que pena que a gente não pode continuar, né? Dar continuidade a uma maravilha dessa, uma coisa tão boa, viu, minha gente? É bom a gente conhecer pessoas como vocês e saber que a gente pode resgatar, né, uma música de qualidade, uma boa música dentro das nossas igrejas, e que essa mediocridade que está no mundo não possa estar dentro da igreja também, porque eu considero também, meu irmão, como uma mediocridade. Rapidamente, só aproveitar, e a intenção não é, entre aspas, vender o nosso peixe. A intenção não é essa. Mas também para nos abençoar, não tem problema. Os irmãos, os ouvintes, fiquem à vontade. Isso é um trio que nós estamos revitalizando depois de mais de 35 anos sem tocar juntos. Então é uma história longa. Nós estamos aqui. Se você que está assistindo gosta do violão, quer ver esse trio brilhando para a glória de Deus, motivando as pessoas, o nome do Senhor sendo glorificado de uma forma bem de qualidade, fique à vontade, nos procure. Estamos lotados ali na Assembleia de Deus da Rua Bahia, mas participamos de vários projetos. Eu sou diretor, coordenador do projeto Belém em Socorro, Associação Belém, voltada para a Assembleia de Deus ali, sede em Socorro. E o professor Everton, o professor Jodoval, está também aberto ao público, né? Eu sou o Maestro Moisés, tenho um canal no YouTube, tenho minha página no Face, Maestro Moisés. Pode colocar o seu comentário. Se quiser contratar a gente para uma palestra, para uma apresentação, fique à vontade para nos abençoar. Deixa o número do telefone, Moisés. Nosso número de telefone, nosso WhatsApp, que é o 79 Aracaju, o 9zinho que apareceu aí, 991 38 26 28. 991 38 26 28, para tirar uma dúvida, para compartilhar uma bênção, chorar, orar junto e nos abençoar também, nos convidando para tocar, para palestra na sua igreja. Assim também nosso irmão Jodoval, que vai se apresentar. Ok, tenho mais aqui a agradecer, né? A minha questão ainda não ficou bem esclarecida, se Deus recebe ou não, mas, né, todo ser que tem fôlego tem que louvar. Agora a aceitação do Pai lá tem que ter um certo preparo para realmente ele aceitar o nosso louvor. Vamos ter que voltar aqui, né? Mas muito obrigado aqui o Josadak. Eu tenho um irmão que se chama Josedec. Meu pai errou na hora e falou Josedec. A irmã também. Laceni. Muito obrigado, o nosso controlador, a irmã ali também. Viu? A toda a equipe, muito obrigado por abrir também este espaço aqui para nós. Bom, eu que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. E seu telefone para aulas? Então, nós vamos encerrar o nosso programa de hoje, né, que é uma pena. E gostaríamos muito de ter esse privilégio, né, de continuar tratando desse assunto. E você que nos ouviu, se gostou, curta no Facebook, participe através do telefone 79-99870-6750, e nós estaremos assim abertos a tentar responder. E vocês viram que uma música, né, é uma polêmica, é um assunto que rende muita coisa, né, Moisés? E pena que a gente só tem uma hora para discutir um assunto tão importante
e de tamanha relevância para os nossos dias de hoje. Muito obrigada a presença de vocês, parabéns pela excelente execução, pelo excelente trabalho, e eu fico feliz em conhecer um trio desse. Amém. E onde é que vocês dão aula mesmo? Só para... Viu, Jorge? Só um instantinho. Bom, inclusive nosso amigo Everton esqueceu de dar o seu telefone. Ele dá aulas particulares, dá aula nas igrejas. Por favor, rapidinho, Everton, fale do seu trabalho e convide as pessoas. Quem quiser aprender violão, bateria, contrabaixo, ligar para mim, 8861-5655, e a gente faz o serviço. Pronto, e a gente se encontra ali na Assembleia de Deus da Rua Bahia, geralmente aos domingos de manhã, na Escola Dominical. Quem quiser convidar a gente para participar do culto, da programação de sua igreja, na sua congregação, existimos para isso, né? E o nome do Senhor ser glorificado é nosso principal foco. Então, na próxima terça-feira, nós vamos continuar falando sobre a relevância da música na igreja. Obrigada e um bom dia a todos. Acabamos de apresentar na Converte Rádio Web, programa Crer é Também Pensar, com o reverendo e professor Josadaque Santos e a professora Luceni Santos.